Ok, pessoal, vamos fazer mais um exercício. Letra B. Faz a mesma coisa. Observamos que isso é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Agora, vamos nomear seus lados. Esse lado aqui, ele forma o ângulo de 90 graus. Então, o nome dele é cateto. Esse outro lado também forma o ângulo de 90 graus. Então, ele é cateto. Cateto. E esse é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Vamos escrever os dados da nossa questão. Quais são os dados que a gente tem para resolver? A gente tem a hipotenusa, que é igual a 10. A gente tem um cateto, que é igual a x. E a gente tem o outro cateto, que também é x. Vamos escrever o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é hipotenusa elevada ao quadrado é igual a um cateto elevado ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Na linha de baixo, a gente vai substituir. Onde tem hipotenusa, colocamos 10 ao quadrado. Onde tem cateto, colocamos x ao quadrado. E o outro cateto também é x ao quadrado. Observa que o elemento desconhecido é x e está elevado ao quadrado. Portanto, isso é uma equação do segundo grau, tá? Então, nós vamos fazer, em primeiro lugar, resolver as potências. 10 ao quadrado, ó. 10 ao quadrado, o expoente 10 está mandando você repetir o 10 duas vezes e colocar um pontinho no meio. Ou seja, você vai multiplicar. 10 vezes 10, que dá 100. Então, colocamos 100 aqui. E x ao quadrado mais um x ao quadrado são elementos semelhantes, são termos semelhantes. Termos semelhantes numa soma, vocês podem somar. Somar quer dizer, vai juntar. Então, 1x ao quadrado com mais 1x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Lembra? Numa soma, você só pode somar coisas iguais. E quando soma coisas iguais, você soma só os números. A letra você repete. Ok, nós temos então aqui uma igualdade com o elemento desconhecido elevado ao quadrado, portanto, isso é uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau, eu preciso do x no primeiro membro, então eu vou fazer uma dupla troca. Quando a gente faz uma dupla troca, não mexe com nenhum sinal. E aí eu preciso deixar o x sozinho. Nesse tipo de equação do segundo grau, você vai deixar sempre o x sozinho. Então, para o x ficar sozinho, você primeiro tira o 2 daqui, ele está multiplicando. Contrário de multiplicar por 2 é dividir o outro lado por 2. Então, x ao quadrado é igual a 50, porque 100 dividido por 2 dá 50. E aí, nós temos que x ao quadrado é igual a 50, eu preciso tirar o x daqui também, o expoente 2 daqui também. Então, para tirar o expoente 2, você pergunta, qual é o contrário de elevar ao quadrado? Resposta, extrair a raiz quadrada. Só que tem que extrair a raiz quadrada dos dois lados. E qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x. Todas as vezes que você extrair a raiz quadrada de uma letra que está elevada ao quadrado, a resposta é módulo dessa letra. Aí é aquela questão do coelhinho. Onde está o coelhinho, né? Quantos pulinhos o coelhinho vai dar? E aqui também, qual a raiz de 50? E caramba, eu não sei de cabeça qual é a raiz quadrada de 50. Porque não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo que dá 50. O que eu faço então? Eu vou lá no meu rascunho, vou pegar uma outra cor aqui, e vou fatorar o 50. Então, 50 dá para dividir por 2, porque é par, que dá 25. 25 não dá por 2, mas dá por 5. 25 dividido por 5 dá 5, por 5 que dá 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o funil. Lembra da história do funil? O expoente, o índice 2, ele manda você colocar no funil dois números iguais. Coloca no funil dois números iguais. Quem vai sair do funil? O 5. Então, esse 5 saiu do funil, portanto, ele saiu da raiz. Lembra? Então, esse 5 vai sair da raiz. E aquele 2 que não entrou no funil?
Então, ele não sai da raiz. Então, ele vai permanecer dentro da raiz. E existe número assim? Existe, a gente já aprendeu, tá? E eu posso deixar a resposta assim, 5 raiz de 2? Pode deixar a resposta assim, sem problema. Não é obrigado, ninguém é obrigado a saber quanto que é a raiz quadrada de 2. Se você tiver uma calculadora, você pode calcular raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, ó, raiz quadrada de 2 é igual a 1,41, 42, 13, 56, 23, 7 e assim, ó, vai pro resto da vida. Então, ninguém vai te obrigar a saber disso. Portanto, deixa quieto, a resposta é 5 raiz de 2. Mas está em módulo. Se está em módulo, você vai ter que tirar o módulo. E aí, aquela história, né? É onde está o coelhinho. Onde está o coelhinho? O coelhinho dá 5 raiz de 2 passos para chegar ao ponto zero. Então, significa que o coelhinho pode estar no positivo, no lado positivo, ou o coelhinho pode estar no lado negativo. E aí vem aquela análise da questão. A gente está calculando o valor do x, certo? E x, nesse caso, é a medida do lado do triângulo. Tem como você fazer uma medida negativa? Não. Portanto, você vai escrever que esta resposta aqui não serve, porque não existe medida negativa, tá? Portanto, qual é o nosso x? O x é igual a 5 raiz de 2. Esta é a resposta. Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui. Ah, nem precisava, né, ter apagado.